Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Bira Belo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no YouTube, aí para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo, no youtube.com. Lá vocês vão encontrar todos os programas, eles ficam arquivados. Já estamos no programa de número 204. Muita coisa legal para vocês se divertirem, para vocês curtirem, para vocês aprenderem, por que não? E depois, manda aquele like. O like ele é muito importante para o desenvolvimento do canal e o crescimento do programa. E aproveitem para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem. Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, minha gente, está muito legal. Eu fiz uma entrevista com Marcos Guinâncio. O Marcos foi meu aluno na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na pós-graduação em esportes de quadra e campo, e hoje ele é o presidente da LSB, a Liga Super Basquetebol, que está sediada na cidade de Mesquita, no bairro de Edson Passos, aqui no Rio de Janeiro. Os caras fazem um trabalho muito legal, oportunizando a garotada a jogar basquetebol, a se formar através do esporte. Eles já estão com uma equipe feminina que representa a cidade de Mesquita, o estado do Rio de Janeiro, na LBF, e pretendem muito mais, construíram até uma arena. Olha, os caras fazem um trabalho muito legal. A entrevista ficou show e eu garanto que vocês vão gostar. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Virabella, é um prazer enorme essa semana. A gente recebeu o Marcos Guinâncio, ele é presidente da LSB, Liga Super Basquetebol, no município de Mesquita, no bairro de Edson Passos, aqui no Rio de Janeiro. E eles fazem um trabalho muito bacana, muito legal, né? Tem muitas equipes amadoras disputando a Liga Super Basquete. Enfim, o Marcos daqui a pouco vai falar sobre tudo isso. Atualmente ele é o presidente da LSB. Mas antes de qualquer coisa, minha gente, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, mestre. É um prazer mais uma vez estar batendo um papo com o senhor aqui. Eu assisto sempre que posso aqui, eu tento acompanhar aqui na cobertura com o Birabelo. Fico vendo pessoas importantes, falo assim, poxa, vai chegar a minha vez de também bater um papo lá com o mestre. É um prazer de verdade estar aqui falando um pouquinho sobre a Liga, que eu sou apaixonado, sobre a nossa equipe, sobre basquete. Isso é o que nos motiva, né? A gente é feliz em bater papo, somente com quem a gente aprendeu muito. Então é um prazer aqui estar aqui com o senhor. O programa se sente muito honrado. O Marcos foi meu aluno na pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro em esporte de campo e quadra. Foi muito bacana. Eu lembro que eu trazia a galera, não eram muitos alunos, né, Marcos? E a galera vinha aqui para casa, a gente assistia vídeos, debatia, aprendia, trocava ideias. Muito bacana. Mas antes de falar sobre o trabalho que eles fazem lá na LSB, conta para a gente um pouquinho, a galera é sempre curiosa, né? Meus alunos na Universidade Federal, você já fez parte desse grupo, eles gostam sempre de saber sobre os nossos convidados. E aí, professor, o cara jogou mesmo, não jogou? Como é que ele está desenvolvendo esse projeto? Posso entrar em contato com ele? Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória no basquetebol, Marcos. Ah, conto sim. Antes de começar, uma curiosidade, mestre, na nossa turma lá da pós-graduação, no basquete, né, éramos três alunos, eu, o Guilherme e o Renato, os fundadores da Liga Super Opa, Basquetebol. Quando nós legal. criamos, a gente queria estudar juntos, né, então fomos fazer aula lá, fomos fazer a pós-graduação, eu, Guilherme Simões, meu sócio, continua na LSB comigo, e o Renato, que foi um dos fundadores, hoje está lá no Interfé, no Amazonas, fazendo a Liga Super Basquetebol lá. Então tem uma Liga Sim, Super sim. Basquetebol lá em Interfé, muito, muito bacana. Eu já fiz um programa aqui com ele, já gravei um programa com ele aqui. Fui buscá-lo lá em Tefé, no interior Bacana. do Amazonas. Se eu não me engano, são 400 ou 450 quilômetros de Manaus, né? Ele contou Exatamente. muitas histórias bonitas, né, o Renato? Forte abraço para o Renato. Espero que ele veja esse programa. Vai lá, tá contigo, Marcos. Obrigado, mestre.
Bom, falando um pouquinho da minha trajetória no basquete, né, eu, assim, sempre não me vi trabalhando com outra coisa a não ser o basquete. Na minha adolescência eu joguei, tentei jogar, né, não vou falar que eu joguei, porque para mim quem jogou de verdade é quem chegou no profissional, tá aí, mas eu tentei É, jogar, a gente não tinha muitas opções, joguei categoria de base aqui no Rio de Janeiro, fui federado, fui até o juvenil, a gente chamava de juvenil na época, né? Aqui no AMBS Belfor Roxo, um time aqui. Tinha o nome de Belfor Roxo, mas a gente treinava em Nova é, Iguaçu, com o saudoso João Luiz. Tinha um projeto bem bacana aqui. Então, parei ali de jogar com uns 19 anos, mas eu sempre quis militar no basquete de uma outra forma. Eu estava jogando porque era a forma que eu tinha naquele momento, com 15 anos, de estar no basquete. Não é. conseguia estar de uma outra maneira. Mas eu sempre quis estar em uma outra forma, principalmente fora da quadra. Então, com 18 anos ali, eu já fui árbitro da federação, me inscrevi para ser árbitro, fiz o curso, fui um dos árbitros mais jovens a se formar aqui no Rio de Janeiro. Me formei com 18 anos, apitei aí por mais de 14 anos na Federação do Rio. No iniciozinho ali da minha carreira como árbitro, eu fui trabalhar na federação, na época fui convidado pelo antigo superintendente lá, o Guilherme, me chamou para trabalhar. Então, fui trabalhar na Federação de Basquete com ele, geralmente para poder tocar algumas competições. A gente tocou algum Rio Open na época. Enfim, comecei a fazer educação física, mas eu tinha uma outra faculdade que era informática, então sempre tive uma habilidade boa com informática. Então, eu fui trabalhar na federação para fazer o site, cuidar do departamento técnico e cuidar de algumas coisas para a federação. Lá na federação, eu percebi, conheci o Guilherme Simões, meu atual sócio hoje, que É. fundou a Liga Super Basquetebol junto comigo. Nós morávamos na Baixada, né? Na verdade, eu morava no subúrbio, em Anchieta, o Guilherme na Baixada Fluminense, então a gente voltava dos jogos, enfim, do curso da federação, mesmo dos encontros da federação juntos. A gente sempre viu o quanto o basquete não era bem tratado, não vou falar nem mal tratado, porque não se fazia, então não consigo tratar mal algo que eu não faço. Então, o quanto o basquete não existia fora da zona sul do eixo ali principal dos grandes clubes do Rio. E a gente, como eu, morador do subúrbio, o Guilherme, morador da Baixada, só tinha um João aqui em Nova Iguaçu que fazia basquete fora do eixo ali, Zona Sul e Zona Norte do Rio. Então, a gente sempre conversou assim, cara, a gente precisa fazer algo diferente, precisa fazer algo diferente. Então, lá em 2007, dois meninos ainda com o Renato, o Guilherme teve a ideia foi dele, na sala de casa, ele teve a ideia de fundar a Liga Super Basquetebol. Na verdade, não se chamava Liga ainda, era só Super Basquetebol, mestre, porque o Liga veio quando a gente começou já tinha um tempo, já o Super Basquetebol, como era conhecido, Sim. as ligas começando a se desenvolver, então a gente falou assim, não, nosso campeonato tem que ter o nome de liga também. E por uma curiosidade, nós fomos registrar o nome Super Basquetebol para criar um site. E já existia um Já site existiu. Super Basquetebol. Eu não conseguia registrar, eu falei assim, vou botar Liga Super Basquetebol, que Liga Super Basquetebol existe. E aí criou a LSB, que hoje é nacionalmente conhecida, até internacionalmente conhecida. A gente tem um carinho muito grande e muito feliz por isso. Então, voltando aqui na minha trajetória, eu falei, eu joguei, fui árbitro, fui técnico de basquete, professor, e eu disse, cara, eu preciso contribuir um pouco mais, e na LSB eu me descobri sendo gestor Isso. de basquete. E Isso é o vou que me entrar encanta entrar demais. nessa área de gestão, né? Vou entrar na área de gestão e vou É o fazer que é aqui o que criar me uma tira o liga. meu sono e Sim. também me motiva a aprender cada vez mais. A parte de gestão é isso que me cativa. Muito legal, muito bacana. Parabéns aí pela tua trajetória, pela tua carreira. Você já falou, já deu uma passada sobre como surgiu a ideia da criação da Liga Superbasquete, a LSB. Mas e aí, a partir desse momento, como é que vocês se desenvolveram? Quais foram os caminhos que vocês foram encontrando? Quais foram os muros que vocês tiveram que pular, né? Os caminhos que vocês tiveram que desviar? Porque é sempre assim. Eu falo muito para meus alunos, você já deve ter ouvido isso, né? E a gente sempre deve traçar uma meta, mas até chegar lá, na meta que foi traçada, você vai ter que pular alguns muros, desviar de algumas rotas, depois voltar para a rota principal, enfim. Conta para a gente como é que a LSB começou a se formar, começou a ser respeitada e, conforme você falou, até internacionalmente conhecida. Não, sim. A gente já está aí nessa luta diária aí nos últimos 17 anos, né, mestre?
enfim, no início da LSB, eu falo que um dos segredos do sucesso, e eu sem falsa modéstia, acho que a LSB é um case de sucesso, sim, não posso negar, porque assim, nós éramos 3 pessoas, né? Eu, o Renato e o Guilherme, e nós tínhamos habilidades muito distintas, conhecimentos muito distintos, o que contribuía para o que a LSB precisava no momento. Um exemplo, assim, no início a gente precisava de árbitros, logo Sim. no início, mas eu e Guilherme, nós éramos árbitros. Então a gente conseguia apitar os nossos próprios jogos, que logo nas primeiras etapas. E assim, o conhecimento com os outros árbitros começou a atribuir a gente criar um quadro próprio. Então tinha que ter oficial de mesa. O Renato era oficial de mesa. Então a gente quis sempre ter uma liga diferente. Então, por exemplo, a federação não tinha um site que divulgava as partidas, enfim, as notícias. Então eu era programador, o Guilherme web design. Então a gente mesmo construiu o nosso próprio site. Eu estudava administração também, o Guilherme marketing. Então, tinha os problemas de logística, o Renato era o único dos nós 3 que tinha carro. Então, no iníciozinho ali foi muito braçal entre nós 3 fazendo todo o trabalho. Mas E eu digo, a ideia, Marcos, só para a gente não perder esse momento, a ideia era oportunizar os meninos e meninas que formassem equipes e, num baixo custo, né, financeiro, pudessem jogar. Essa era a ideia principal, ter mais não gente só jogando. exatamente, não só em um baixo custo, mas principalmente pela informalidade do processo. Um exemplo, Sim, quando eu trabalhava na federação, viam muitas equipes me procurar lá, na época eu estava no departamento técnico, que queria jogar o campeonato da federação. E aí eu tinha que seguir o rito administrativo que a federação exigia. Então tinha que passar lá, você claro. precisa de um CNPJ, precisa disso, daquilo, pagar essas taxas, tal, representante legal. E aí o professor falou assim, mas eu só tenho a minha escola aqui, a minha escola não vai querer que eu faça todo o processo administrativo. Ou não, eu não tinha escola, eu dou aula para as crianças na praça. E isso era a dor que nos afligia também. Porque assim como eu já com 22 anos, eu vi os meninos que queriam jogar um campeonato estruturado e não tinham acesso a um campeonato estruturado. Eu falei assim, não, Sim. na LSB nós vamos aceitar. A gente nem chamava de LSB só na época, Liga de Super Basquetebol. Nós vamos aceitar. Para a gente basta que tenha um responsável legal, uma pessoa maior de 18 anos, que seja responsável, que assine ali a nossa documentação básica, se responsabilize pelo aquilo, pelaquela equipe, e com as taxas bem acessíveis. Então, Aham. eu não vou lembrar exatamente as taxas na época, mas fazendo um paralelo, sei lá, se na federação se pagava, não parece, se pagava R$ 100 para se jogar, na federação se jogava, na LSB se jogava com R$ 20, entendeu? Era algo bem, era Eu lembro 5 vezes menos do que os custos. Então, isso atraiu muita gente. Tanto eu que, lembro, assim, Marcos, sim, eu lembro que muitas equipes eram formadas, muitas equipes amadoras foram formadas à época, né? E o local do jogo era um só praticamente. Vocês levavam todas as equipes para lá, não importa se durasse o dia inteiro, o importante é que eles estivessem ali jogando, satisfeitos, contentes, entendeu? Eu acho que mais ou menos foi por aí, né? e logo nas primeiras, como a gente sempre quis dar para o basqueteiro amador um produto o melhor possível, o mais próximo Sim, possível dos grandes campeonatos. Então, sim. desde a primeira edição da Liga Super Basquetebol, nós tínhamos estatísticas em todos os jogos. Então, na época, era um sistema de estatística que eu trouxe da federação, os papeizinhos, que eram todos diferentes. Hoje, a gente já tem um sistema de estatística todo informatizado. Então, sempre teve um site onde os atletas pudessem se ver ali, ver as suas matérias. A gente mesmo escrevia as matérias, depois, com um pouquinho mais de recurso, conseguiu contratar assessores de imprensa e jornalistas para poder escrever as matérias. Então era isso, era dar ao basqueteiro uma competição com qualidade. Sim. E aí foi claro, o número de equipes foi aumentando, né, no masculino, no feminino, enfim, e começou a surgir, ou me lembro que vocês começaram a formar equipes representativas, né, da Liga SB para disputar campeonatos não só internamente aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado, como em nível nacional. E o feminino pulou na frente, né? O feminino hoje tem a equipe, né, de Mesquita, né? LSB Mesquita, a cada temporada muda de nome em função dos parceiros, né, que vão se agregando a esse projeto muito legal, porque quando o projeto ele é bom e tem credibilidade, os parceiros vão chegando, né? Que negócio é esse aí? Como é que os caras conseguiram construir uma arena? Enfim, fala desse momento aí para a gente, né? Da
não só de vocês terem uma equipe hoje que representa muito bem o estado do Rio de Janeiro, a cidade de Mesquita, como também vocês têm um local para jogar, tem uma casa. Hoje vocês não estão morando mais de aluguel. Exatamente, exatamente. Fala que ter a casa foi uma necessidade, né? Quando você precisa sair da zona de conforto, não se está mais confortável, você acaba buscando um espaço. Eu vou falar um pouquinho já do nosso ginásio, só para contextualizar os nossos Sim, sim. ouvintes aí, os nossos espectadores, nossos alunos, como nesse momento. Lá em 2019, a criação da equipe feminina não foi a primeira. Em 2014, nós montamos uma equipe só da Liga Super Basquetebol para jogar o campeonato estadual. Na época, mestre, o campeonato estadual não iria acontecer, tinha Flamengo e Macaé, escrito no estadual adulto, e a gente viu na mídia que não ia acontecer. E independente da gestão da federação, por muito tempo a federação, né, tínhamos algumas divergências, hoje a gente tem uma relação excelente com a Federação do Rio, mas na época ainda não era tão amistosa, e mesmo assim nós estamos sempre como pró basquete, nós fazemos de tudo em prol do basquete. E a Sim. gente entendeu assim, não, a gente não pode deixar não ter um campeonato estadual por falta de equipe, só tem duas, vamos montar uma equipe nossa, então montamos uma equipe só com jogadores da Liga, oriundos de várias equipes, montar uma equipe semi-profissional para disputar o estadual. Em 2014 foi bem bacana. E essa ideia de montar a equipe sempre perdurou aqui pelo nosso imaginário. Então, nós montávamos equipes para jogar com outras ligas, com competições regionais. Então, fazíamos alguns encontros interestaduais com outras ligas. Em 2019, vendo a necessidade e a carência muito refletido nas nossas próprias competições, mas porque foi assim, a gente percebeu que tinha um declínio cada vez maior de equipes femininas para jogar a Liga Super Basquetebol, as nossas competições femininas aqui. Então a gente viu que o basquete feminino no estado do Rio de Janeiro estava praticamente morrendo, porque as meninas, e conversando com as meninas, elas falavam que, eu começo a jogar nas categorias de base, os projetos que tem, a Mangueira tem um projeto excelente de formação de atletas, mas começo a jogar e eu não tenho para onde ir, eu tenho que acabar indo para São Sim. Paulo, não tenho um espelho e tal. Então, assim, cara, se nós somos uma liga, e já na época uma liga bem estruturada, e em 2019 nós já éramos conhecidos como a maior liga de basquete amador do país, ainda somos a maior liga de basquete amador do país, é a instituição que mais faz jogos dentro da mesma instituição, sabe? Que mais faz jogos tirando as federações, né? Aí eu assim, pá, a gente precisa fazer algo. Então surgiu a ideia de se criar uma equipe profissional feminina, no início com meninas oriundas da própria Liga Super Basquetebol, para jogar a Liga de Basquete Feminino a nível nacional. Era um salto gigantesco para a gente, e no Um início, em grande, 2000, um grande desafio, né? Um grande sim, desafio. e assim, muita gente não acredita isso até na reunião da LBF, isso é um tema para o nosso próximo passo, mas minhas brigas aqui a nível nacional com o basquete feminino, no início, assim, a gente não tinha recurso, a gente não tinha recurso nenhum. Então, nós Não. escrevemos a equipe em 2019 com recursos próprios, únicos exclusivamente da Liga Super Basquetebol. Os patrocinadores vieram depois, a gente já está inscrito, já está prestes a iniciar a competição. Nós vamos jogar a gente reuniu algumas equipes, alguns parceiros, enfim, com os recursos que a Liga gera, nós vamos bancar essa equipe feminina para jogar ali a nível nacional. E aí, enfim, o projeto continuou, a gente está em 2024, já continuando com a equipe. Aí hoje a equipe já é separada. No início a equipe pertencia à Liga Super Basquetebol, só para Sim. contextualizar tudo. Hoje existe uma empresa, a LSB, que gere a equipe, a equipe Sodia Mesquita hoje, e que também gere a Liga Super Basquetebol. Então, hoje a LSB é uma empresa à parte, Liga Super Basquetebol continua sendo a liga que desenvolve as competições do estado do Rio de Janeiro, e a equipe Sodia Mesquita é um outro produto. Então, essa empresa tem esses dois produtos, e eu tenho o prazer de ser um dos diretores dessa empresa, um dos meus sócios lá, que a gente está tocando esse projeto louco. Beleza. Faltou você falar para a gente como é que surgiu a ideia e como foi a evolução da construção da arena. E eu quero saber também de vocês o seguinte: vem por aí um time masculino ou vão cada vez mais reforçar e ficar só no feminino? Vamos lá. A criação a construção da arena foi mais um projeto ousado. Nossa equipe O jogava. terreno era de quem? Aquele terreno era do município? Foi Não, uma é um terreno parceria? particular. Hum. Hoje o terreno é alugado pela gente, não é próprio ainda. A gente está ainda adquirindo recursos e negociação para aquisição definitiva. A gente fez um aluguel por 20 anos para a Sim. construção do ginásio.
Então, nós jogávamos na arena de Deodoro, lá o Sim. ginásio que foi construído para as Olimpíadas. Tinha uma parceria lá com o Exército, que a nossa equipe feminina jogava lá. Com a pandemia, a gente não conseguia mais treinar lá, enfim, estava tudo fechado em 2020, e quando em 2021, o mundo parou em 2020, né? Não teve Sim. não existiram competições, mas em 2021, já com o retorno das competições, a gente tinha resquícios aqui das das imposições em relação à pandemia, não pode abrir, não pode funcionar o tempo todo, enfim. Então a gente teve algumas dificuldades para treinar lá. E também como é um ginásio público, né? Público entre aspas, né? Porque é administrado pelo Exército. Então, se tinha alguma locação grande, show, ou algum evento grande, a gente ficava impedido de treinar. Então, a gente falou, idealizamos o seguinte: se nós queremos continuar com a equipe, se o projeto da equipe feminina é algo que veio para ficar, a gente não pode depender da vontade de terceiros. Uma coisa que sempre balizou o sucesso da LSB, Bira, que é o seguinte: a gente fala assim, nós temos que gerenciar todo o processo ao redor. E não ter um ginásio para poder treinar era uma grande dificuldade. Então, a gente Com saiu certeza. lá de Deodoro, alugamos aqui um clube em Mesquita para que a equipe pudesse treinar, mas como é um aluguel, a gente não tinha todos os dias, tal, então assim, a gente começou a procurar um ginásio, um local onde eu pudesse construir. Vocês só mudaram o endereço, mas os problemas continuavam mais ou menos os mesmos. Exatamente, exatamente. A gente, lá em Deodoro, a gente não É, pagava um aluguel, um né? aluguel. Provavelmente dito, a gente tinha algumas contrapartidas, que a gente pagava um aluguel, mas não tinha tanta autonomia sobre o ginásio. Então, assim, não vamos construir um ginásio. Até aí, eles não tinham recurso para construir. Eu disse, vou procurar um galpão, pensando, né? Achando que era fácil. Vou procurar um galpão na cidade de Mesquita, De quem surgiu essa onde ideia? Você? Do trio? Foi você que teve essa? eu e o Guilherme. Nessa época, O Renato já o estava lá no Renato já Amazonas. estava distante, mas chegou o Luiz Cláudio, que soma com Sim, a gente aqui também, sim, sim. é um dos sócios. Eu disse, vou procurar um galpão industrial, a gente pensou, né? Galpão industrial, nós tínhamos ganho uma quadra, a quadra de madeira do nosso patrocinador. Então, assim, nós temos uma quadra, já estava lá guardada com o fabricante. Então, a gente vamos achar um galpão, vamos colocar uma quadra e a gente vai treinar ali. Só com um galpão, assim, constrói um banheiro, então a gente treina. E a gente não achava um galpão e a gente conseguisse pagar, enfim. Achamos um local que estava abandonado há 20 anos, era uma antiga metalúrgica, que não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. E era próximo aqui do que a gente queria. Eu falei assim, cara, achei um local, mas falei para o Guilherme, assim, Guilherme, eu passei de carro e eu vi um local que é a nossa cara. E engraçado, quando eu levei ele lá, e estava completamente destruído, ele falou assim, eu não imaginava que a gente era tão feio assim, porque se essa é a nossa Boa, cara, boa, aí, boa. assim, estava completamente destruído, enfim, eu falei assim, cara, vai ser aqui. A gente não tinha dinheiro assim, a gente tem alguns parceiros, assim, vamos correr atrás dos Vamos parceiros embora. É isso aí. e tentar construir. Enfim, aí o patrocinador Master financiou o telhado, que a gente tinha que trocar todo o telhado. Então, com o dinheiro que nos deu, nós fizemos a troca do telhado e todo o restante da construção é oriundo dos recursos da Liga Super Basquetebol e dos Pô, que patrocinadores que beleza. vinham investindo na própria equipe. Até Sim. quando hoje a gente tem uma torcida que nos cobra aqui, a nossa torcida cobra resultados de investir em um time melhor, tal. Então, assim, hoje eu ainda não consigo investir na equipe propriamente dita em jogadoras, porque o dinheiro que entra eu tenho que investir na construção do ginásio para ter a casa. É, A partir do momento que tem que ter uma prioridade, né? Tem que ter uma prioridade. Se agora exatamente não dá isso. para dar investimento nas jogadoras, fazer um time, digamos assim, um pouco mais competitivo, que vocês possam tocar essa construção, né? Acabar, né? O ginásio, a arena, depois faz a equipe. Exatamente. E a Arena acabou servindo para os dois produtos nossos, né? Porque abrigou o time feminino, que agora passava a ter um ginásio, e Sim, deu finalmente um ginásio próprio para a Liga Super Basquetebol, porque a gente ficava sempre dependendo do ginásio dos clubes para poder que fazer os maravilha, jogos e tal. que E agora a gente tinha um maravilha. ginásio próprio para o time e para a Liga Super Basquetebol. E eu falei o seguinte, porque ele sempre teve essa preocupação, porque a gente fazia jogo no Municipal, Mackenzie, Botafogo, enfim, como se fosse uma federação. Os clubes cediam Aham, a quadra e nós fazíamos os jogos. Mas a gente falou o seguinte: o nosso grande público é composto por clubes que não têm ginásio, que não têm clube. Se os clubes que têm ginásio saírem da liga, a liga vai acabar, a liga vai morrer, a gente não poderia deixar isso acontecer. Então, essa era uma dor também que nos afligia. Então, a gente precisa ter uma casa
Então, assim, se tudo der errado, se ninguém ceder quadra, a Liga tem uma casa para fazer pelo menos parte dos jogos aqui. Ela vai Sim, diminuir, mas com não vai deixar certeza. de existir. Com certeza. Maravilha. Olha, parabéns pelo trabalho, realmente sensacional. A galera precisa conhecer, e mesmo que não tenha tempo, né, de ir à Mesquita, conhecer o trabalho deles, e vocês têm um Instagram, não tem Instagram? Tem, tem. Então Pode vamos lá, seguir lá. vamos colocar agora aqui, eu vou inserir aqui. Fala o Instagram aí para a galera procurar vocês. Tá. Peço permissão para informar os dois, tanto da equipe como da Liga Sim. Super Basquetebol. O da equipe é Sodier Mesquita Basquete, lá Então vai vamos lá, acompanhar. pera aí, vamos devagar. Vamos Arroba devagar, vamos devagar. Sodier Mesquita Sodier Basquete. Mesquita Basquete. Isso, é o Basquete Instagram com da. QUETE. Isso, basquete em português. Em português. Então vamos lá de novo. Isso, Arroba, estou inserindo aí, colocando para vocês, galera. Arroba Sodier Mesquita Basquete. Esse é exatamente. um dos contatos, é um dos caminhos para vocês conhecerem mais esse projeto. E o outro, Marcos? E o outro é a da Liga Super Basquetebol, que é as competições, né? LSB.oficial. Então vamos lá. Arroba lsb.oficial. Oficial, Então, exatamente. dois endereços, né, do Instagram, dois perfis, digamos assim, no Instagram, para vocês seguirem, né, para vocês acompanharem e baterem um papo com o Marcos, com toda a galera que comanda esse belíssimo trabalho lá no município de Mesquita, no bairro de Edson Passos. Marcos, vamos, só para a gente poder finalizar, né, antes de você fazer uma análise, como é que você está vendo o basquetebol brasileiro no momento, quais são, o que vocês estão pensando para o futuro da Liga? Eu já sei que o feminino já é uma equipe consolidada, já é uma equipe que tem disputado todas as competições da LBF. Estão pensando no masculino para entrar, vai surgir agora a Liga Ouro, hein? Pela Liga Nacional de Basquetebol vai surgir a Liga Ouro, que vai dar acesso ao NBB. Enfim, vocês estão com isso na cabeça? Dar essa oportunidade também para os rapazes que já tiveram há um tempo atrás, como você mesmo citou? Sim. Sempre foi uma vontade também fazer o masculino, tá? Até na última reunião da Liga Ouro eu me arrependi, porque a gente estava para mandar um representante, vamos lá para poder. Então, eu falei, não é um momento assim, mas a gente poderia já estar participando das discussões ali, ouvindo sobre o que a Liga Nacional está planejando. Então, a gente ficou aqui, manda um representante ou não, e acabamos não enviando. Mas, assim, nós montamos o masculino em 2022, 22 ou 23? 22, se eu não me engano. Jogamos o Campeonato Nacional da CBB, Sim, mas aí a gente já entendeu que deu um passo um pouco maior do que a gente estava estruturado no momento. Então, a gente preferiu regredir um pouco mais, focar só no feminino, mas basicamente não investir no masculino é por falta de recursos. A gente continua no mercado, conversando com empresas, com patrocinadores, e se o momento estiver bacana, a gente receber investimento para isso, sempre foi vontade de desenvolver o masculino, sim. legal. Em Estão com relação isso à na Liga Super. cabeça. Isso é que é Sim, importante. Estão sim, com isso na sim, sim, a cabeça. gente mantém esse pensamento. É, depende de investimentos mesmo. Em relação à Liga Super Basquetebol, hoje, nossa prioridade não é nem fazer a liga crescer mais, porque a liga já ela é grande o suficiente. Mas a gente precisa corrigir defeitos e problemas que a gente tem enxergado aí ao longo pelo menos das últimas temporadas. A gente precisa crescer um pouco mais na equipe técnica aqui. A liga cresceu demais, então são muitas equipes, então nosso corpo técnico, nosso corpo de funcionários ainda é pequeno Como é que está para o o nível. trabalho da base aí? Como é que está o trabalho da base? Então, hoje nós desenvolvemos as competições, as categorias de base, hoje basicamente para não federados. A gente entendeu que as equipes que são federadas, a federação já está atendendo bem, a gente atende as equipes não federadas, tem bastante equipes até, que a gente esperava, mas como eu falei, a gente precisa hoje dar um pouco mais de atenção às equipes. Vou dar um exemplo. Nós parou de escrever matérias, de colocar matérias na mídia sobre as equipes. A gente tinha uma assessoria que não só nos nossos sites, no nosso site, Sim, mas também mandava para as mídias externas. Isso é importante, porque se o projeto. O pessoal pensa, mas eu vou falar do projeto do Joãozinho do bairro lá. Mas se eu falar bem do projeto do Joãozinho do bairro, o projeto do Joãozinho do bairro estiver aparecendo no jornal, as pessoas do bairro do Joãozinho vão apoiar cada vez mais e aquela equipe vai continuar existindo. com Isso para certeza. a gente é importante. Então, estruturar um pouco melhor a LSB,
dar um pouco mais de atenção ao quadro de arbitragem, que hoje também as pessoas, nossos ouvintes aí, espectadores podem não entender, mas hoje faltam árbitros no Rio de Janeiro. Então a gente precisa dar uma atenção para a formação de árbitros, formação de oficiais de mesa, para a gente poder fazer mais jogos e com mais qualidade. Então, é dar atenção aos detalhes. Isso é nossa meta para a LSB em 2025. Marcos, só para fechar, faz uma análise para a gente do basquetebol brasileiro. Como é que você está vendo o basquetebol brasileiro no momento? Olha, mestre, eu me preocupo um pouco em relação ao nível técnico, tá? do basquete, mas, por um momento, eu acho que a gente tem um horizonte, assim, um céu azul aí como perspectiva. A Liga Nacional tem feito um bom trabalho, agora tem 19 equipes aí na divisão principal e uma Liga Ouro aí com 16. Não, 16 não, eu acho que 20 e poucas equipes interessadas. Isso é bacana. A CBB também com o trabalho que ela vem fazendo lá. Acho que assim, falta um pouco mais de diálogo entre as duas instituições, mas isso não, eu deixo para eles resolverem. O basquete feminino, também a gente vê um crescimento da Liga. A Liga Feminina faz um trabalho bem legal, eu faço parte, eu sempre falo assim, eu faço críticas, mas são críticas construtivas, mas acho que eles desenvolvem um trabalho Sim, bacana e com interessante que certeza. a gente apoia. Tanto que já para 2025 existe aí uma perspectiva grande de um aumento do número de equipes, já teve um recorde de equipes em 2024, com 11 equipes, e tudo leva a crer que em 2025 nós tenhamos aí 12 equipes participantes, e já se pensando em uma segunda divisão, embora eu seja uma voz contrária lá, eu deixo aqui o registrado, que eu acredito que a Liga possa crescer um pouco mais em número de equipes antes de pensar numa segunda divisão. Acho que a gente tinha que estar pensando em 16, 18 equipes, aí sim começar a pensar numa segunda divisão. Mas só de ter esse pensamento, só de ter equipes interessadas, já é benéfico para o basquete a nível nacional. Com Então, o certeza. que Olha, me Marcos, pode falar. não, assim, o que me preocupa e fico pedindo que mais projetos de base precisam ser criados, precisam Sim, ser com certeza. para Com poder certeza. abastecer essas equipes. Trabalhar mais a base. Muito obrigado, Marcos, Exatamente. pela entrevista. Espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho na Liga Super Basquetebol. É uma liga muito bacana, galera. Vale a pena conhecer o projeto deles. Se não dá, foi o que eu falei, se não dá para ir lá à Mesquita, no bairro de Edson Passos, né, para poder conhecer em loco, vai lá, os e-mails, os Instagram, né, o Marcos já passou. Já coloquei para vocês. Então, vai lá no Instagram, chama pelo Marcos, chama pela galera lá, pelo Marcos, além do Marcos, o Luiz O Cláudio Guilherme e o e o Luiz. Guilherme, né? O Luiz Cláudio Guilherme. e o Guilherme, qualquer um dos três, né? Para que vocês possam conhecer um pouquinho mais desse belo trabalho. Valeu, Marcos, parabéns e olha, fique com Deus, hein? Obrigado, mestre. Até a próxima. E sempre que chamar, bater papo sobre basquete, a gente está aqui. É sempre um prazer. Valeu, um forte abraço, fique com Deus. Obrigado. Até mais, pessoal. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Marcos Guinâncio, presidente da LSB, a Liga Super Basquete aqui do Rio de Janeiro. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus!